Legal, agora eu queria partilhar com vocês aqui uma palavra que essa palavra mexeu no meu coração nos últimos dias e ela vem me incomodando e eu quero falar com vocês e falar alguns pontos. Eu até anotei os pontos aqui, então quando eu começar a olhar para o lado aqui é porque eu tô falando, tô lendo os pontos que é para não me perder. Porque senão eu começo a falar um monte de coisa aqui, perco a linha de raciocínio, acabo me perdendo e a mensagem não vai fazer o menor sentido para você. Bacana? Então olha só, a palavra está em Atos, no capítulo 9. Ela é conhecida. Você provavelmente deve ter conhecido esse trecho, tá? Da carta daqui do livro da carta aqui não, do livro de Atos, tá? Então presta atenção. Olha só. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles os pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Você conhece essa história? Essa história aqui é a história da conversão de Paulo, o superapóstolo, aquele que evangelizou muito pelo mundo inteiro. Aquele que até hoje, pelo menos as cartas de Paulo são. Eu sou apaixonado pelas cartas escritas por Paulo. E ele, antes, era o quê? Era um perseguidor. Você já deve saber disso. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E nesse encontro com Jesus aqui, foi onde tudo começou a virar. Beleza? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, vou lendo uns trechos e vou trazendo para você aqui aquilo que essa palavra falou no meu coração, beleza? Primeiro está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Vê só, a luz brilhou em volta de Saulo. Não brilhou dentro dele. A luz não estava dentro dele. A luz estava ao redor. Por que Jesus brilhou ao redor dele? Por que Jesus não brilhou dentro dele? Primeiro, porque Saulo não tinha um coração aberto para receber essa luz dentro do coração dele. Mas Jesus poderia brilhar dentro do coração de Paulo? Poderia. Deus pode tudo. Jesus poderia ter o forçado a aceitar o evangelho? Poderia. E por que não fez? Porque não é a maneira de Deus agir. Deus não impõe nada. A gente conversou isso na semana passada. Deus não impõe nada para nós. Ele nos convida. E então uma grande chave, uma grande coisa. Deus não vai pegar você pelo pé, te puxar e te fazer sair arrastando, te colocar num cantinho da disciplina da Super Nani para que você creia no que ele faz, no que ele pede, no que ele ensina. Que você o aceite como mestre, como salvador. Não. Deus ele vai mostrar a luz brilhando ao seu redor. E aí você vai entender. E olha só, aqui ó, Saulo não conhecia Jesus intimamente, certo? Então por isso ele nem sabia quem ele era. Ele ouviu a voz e não sabia quem era. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Ele sabia quem Jesus era, mas ele não conhecia Jesus, o que é diferente. A palavra diz aqui, ó, cadê? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Não é? Ele não conhecia Jesus. Ele sabia quem Jesus era porque ele perseguia a galera que estava lá.
Ele perseguia aqueles que a palavra... Eu gosto dessa tradução, porque essa tradução diz assim: perseguia os seguidores do caminho do Senhor, aqueles que seguiam Jesus. Aqueles que imitavam Jesus, que mais tarde vieram a ser chamados de cristãos, que nada mais é do que pequenos cristos, imitadores de Jesus. Então Saulo perseguia essa galera. Saulo era aquele que estava sempre pronto e disposto a prender uns cristãozinhos aonde quer que eles estivessem. E ele tinha ainda o endosso das autoridades. Ele ia lá, falava com o grande sacerdote: ó, estou querendo prender uma galerinha ali em Damasco. Pode ser? Vai fundo, garoto. Rebenta lá. E aí Saulo estava indo. E a luz brilhou ao redor dele. E Saulo, apesar de prender os seguidores de Jesus, não sabia, não conhecia Jesus. Eu acho isso... Cara, deixa eu pegar um ponto aqui. E nós, muitas vezes também perseguimos os cristãos. A gente persegue as pessoas que seguem Jesus, sabe? Eu não consigo seguir, eu não consigo ter a firmeza, eu não consigo ser como a pessoa é, e aí eu começo a perseguir aquela pessoa para fazer o quê? Para pegar e trazer aquela pessoa para o meu patamar. Ao invés de eu pegar e buscar subir, me igualar ali, olhar para aquela pessoa e falar: caramba, que pessoa de fé. Nossa, ela estuda a palavra, nossa, ela vai na igreja, ela faz as orações, ela ajuda as pessoas. Ao invés de eu querer me igualar, não. Eu quero puxar o sarrafo lá para baixo. Eu quero puxar a pessoa para onde eu estou, para que eu não precise me esforçar. É mais fácil perseguir do que transformar o seu conhecimento, do que transformar a sua mentalidade, do que começar a se esforçar para melhorar. Ficar do jeito que está não exige esforço. Mas se a gente empreendesse o esforço que a gente empreende para perseguir, para criticar, para colocar para baixo as pessoas, seria bacana. A gente ia conseguir chegar num nível acima muito mais fácil. Eu achei engraçado que hoje eu recebi uma mensagem, por engano, a pessoa foi responder para quem havia marcado ela no Stories, e aí ela respondeu para mim. E ela meio que falou assim, pegou a minha descrição lá da minha bio no Instagram, botou a descrição e botou uma carinha tipo, que eca, né? E eu falei: mas eu não entendi, o que você quer dizer com isso? Ela: me perdoa, não foi eu não ia responder para você. Eu falei: não, mas ok, normal as pessoas terem esse tipo de reação. A gente sempre tem a reação de criticar ou de combater e querer destruir aquilo que a gente não conhece, exatamente como Saulo fazia. Ele não conhecia Jesus, mas ele se apegou a um legalismo, e esse legalismo fez com que ele quisesse destruir. Simples assim. Entendeu? Eu já vou cantar, minha irmã, relaxa aí. Mas eu preciso passar essa mensagem para você. E olha só, existem, na verdade, duas vias de acesso a Jesus, né? Eu conheço duas vias de acesso a Jesus, e essas duas vias de acesso você também conhece. A gente pode chegar a Jesus pela dor ou pelo amor. Seja em qualquer dessas vias, vê só o que acontece. A luz de Deus vai brilhar sobre nós, seja na dor, como muita gente está passando agora, ou seja no amor. Vem uma luz que brilha. E essa luz, no começo, ela nos deixa cegos. Sabe quando você está dormindo e de repente você acende a luz e você não consegue enxergar nada e você fica meio cego, assim, fica meio... a luz brilhou muito forte no seu rosto. E isso é o que acontece muitas vezes na nossa fé. A gente tem aquele primeiro contato com Jesus e há a luz muito forte, a gente fica meio cego, meio perdido, que foi o que aconteceu com Paulo. Até então Saulo. E ele fica meio perdido, a gente fica meio sem saber o que fazer, não sabe o que está acontecendo, porque aquela luz está muito forte. E o que precisa acontecer para que você comece a enxergar no meio daquela luz? Você precisa permanecer na luz. Porque quando você permanece na luz, o seu olho vai se acostumando e você começa a enxergar de forma mais clara. E daqui a pouco você vai ter tanta intimidade com aquela luz que tudo vai ficar claro para você. Consegue entender isso?
O problema é que a gente não persevera, a gente não fica na luz. E a gente vive uma vidinha, sabe como? A gente acende a luz, aí daqui a pouco apaga para voltar para o escuro. Porque no escuro fica confortável o nosso olho, não dói. Aí a gente começa a ficar com um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade, vem o coronavírus, a gente, bum, acende a luz de novo. É aquela luz fica muito forte, aí a gente começa a ficar meio agoniado, apaga a luz de novo. E essa é a nossa vida de acende e apaga, vai pro pecado, vai pra luz, vai pro pecado, vai pra luz, vai pro pecado, vai pra luz, faz o que é certo, faz o que é errado, faz o que é certo, faz o que é errado, faz o que é certo, faz o que é errado. E a gente não persevera, a gente vive de acender e apagar a luz o tempo inteiro, ao invés de permanecer na luz. Se você não permanecer, você nunca vai enxergar o que tem para você. Mas para enxergar, você permanece e aquele incômodo vai durar um certo tempo. Mas ele passa. A questão é saber se você está disposto a permanecer nesse incômodo para que ele passe. Percebe? Está disposto? E aqui legal é que no final dessa passagem, eu termino agora aqui, o final dessa passagem diz assim, que pegaram Saulo pela mão e o levaram até onde ele tinha que ir. É isso que as pessoas devem fazer, é isso que a comunidade tem que fazer. Um segurar na mão do outro, você que está caído no chão sem enxergar direito porque não está acostumado com a luz, vem uma pessoa que está mais acostumada, que já está acostumada com a luz e pega você pela mão e te leva até onde você precisa ir. Mas você precisa permitir que ele te leve. Faz sentido? Se fizer sentido para você aí, então pense se você hoje está de luz acesa, se você está acendendo e apagando, ou se você está caminhando firme com o interruptor ligado.